Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 26 de setembro, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina, nesse trimestre estamos estudando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio, mas hoje o pedacinho que a gente vai estar estudando será Amar para ser amado. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é, na verdade, o texto que nos acompanha durante toda a semana, que é 1 João, capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pode parecer muito simples essa expressão, Deus é amor. Em português, 3 palavrinhas. Bom, mas quando nós vamos para o grego, são 4. Mas independente de ser 3 ou 4 palavras, o fato é que é uma coisa muito simples, muito básica. Tão básica dentro do meio cristão, que se você parar para poder pensar, você vai encontrar muitos carros com adesivos, Deus é amor, camisetas que são feitas e estampado na frente ou nas costas, escrito Deus é amor, denominações religiosas cristãs que colocam o nome da comunidade como Deus é amor. Se você fizer uma pesquisa na internet, for lá no Google e colocar assim, Deus é amor, você vai ver quantas postagens existem hoje na internet só com o tema Deus é amor. Não tem nada que seja mais popular, mais básico do que esse tema. Esse tema já virou canção. O meu filho, por exemplo, gosta muito de uma canção que diz assim, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Eu sei que você vai se lembrar disso, das 3 palavrinhas. O fato é que é tão simples, tantas são as canções, até crianças são capazes de recitar esse texto. É um dos textos que são mais rapidamente aprendidos, inclusive pelos mais novinhos. Mas apesar de ser algo tão básico dentro da nossa teologia, eu concordo com o autor da lição quando ele diz que não há nada mais profundo do que a ideia de Deus ser amor. É interessante que o texto não diz que Deus tem amor, que Deus dá amor, que Deus oferece amor, que Deus transpira amor. Não, o texto diz que Deus é amor. A ideia por detrás dessa afirmação de João é de que a essência de Deus é amor, cada átomo de Deus é amor, todas as ações de Deus são amor. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter dificuldade de entender a razão pela qual o Senhor Deus, por exemplo, tem tanta paciência com o ser humano. Vez após vez, quando você olha para a história bíblica, você percebe assim, eu não sei quanto a você, mas às vezes eu estou lendo a história bíblica, eu penso assim, meu Deus, será que você não vai intervir nisso aqui? Olha o que está acontecendo. E Deus tendo paciência. Alguns dias atrás, por exemplo, eu estava lendo o livro de Reis, Segunda Reis, e chega um momento em que Acabe, que é considerado como o pior rei de Israel, do Reino do Norte, como se fosse pouco ele ter sido o mais corrupto, o mais cruel de todos os reis, ele ainda se casou com a pior mulher de todos os tempos, que é descrita como feiticeira, mandona, e ao mesmo tempo extremamente má, que é a Jezabel. Esse camarada tinha passado todos os limites da paciência divina, e Deus mandou um recado para ele através de Elias. Avisa para o Acabe que eu me cansei, e eu estou agora dizendo que ele vai morrer, o corpo dele não vai ser enterrado, vai ser jogado num terreno, no mesmo terreno que, aliás, ele tomou de um homem que é melhor do que ele, a vinha de Nabote, porque ele deu um jeito de poder, através da Jezabel, acusar Nabote, que era um homem temente a Deus, de ser um herege. O pobre do Nabote foi acusado por indivíduos corruptos e foi morto. E o Acabe foi lá e tomou a propriedade dele. Quando o Acabe recebe essa notícia, eu estou lendo a história e penso assim, bem feito, Acabe. Agora tomara que você morra mesmo, eu sou mau, né? O ser humano é assim.
Mas aí você olha para o texto, o Acabe recebe essa mensagem e diz: você tem razão. Ele vai e veste panos de saco. Ele começa a chorar, triste pelos seus erros. E Deus chega para Elias e fala assim: Elias, como é que eu não ia ficar com pena do Acabe? Você viu o que ele fez? É engraçado você olhar para o texto. Deus está falando: você viu o que ele fez? Ele se vestiu de pano de saco, ele está jejuando, ele está arrependido do que ele fez. Olha, vai lá e diz para ele que vai ter consequência do que ele fez, sim, mas não na época dele, porque eu tenho compaixão do Acabe. Aí eu estou lendo e falo assim: Deus não tem compaixão desse cara, não, esse cara não presta. Mas como Deus é amor, mesmo com as pessoas que mereçam castigo, que foram maus de forma pensada, o Senhor Deus tem misericórdia, porque Ele é amor. Nós somos capazes de entender isso. Quando a Bíblia diz que Deus é um amor completamente desinteressado, é um amor que se doa sem esperar nada em troca. Só quando você olha para isso e vai entender a forma como esse Deus que é amor criou a humanidade, é que você vai entender que se a Bíblia dissesse, por exemplo, ao invés de dizer que Deus é amor, se a Bíblia dissesse Deus é ódio, Deus é vingança, Deus é indiferente, Deus não liga para a gente, você imagina o que seria a gente ler um texto como esse? O que isso representaria para a nossa história? Mas quando você pensa nesse Deus que é amor, quando ele foi criar todas as coisas, ele criou as suas criaturas, ele criou os anjos no céu, bem como os seres humanos aqui na terra, tendo como premissa a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma coisa linda para a gente, porque nós sabemos que somos livres, livres para amar ou não amar. Mas olha o tamanho do risco que Deus correu criando seres livres. Não seria melhor ele criar, sim, um mecanismo lá dentro da nossa cabeça ou dentro do nosso coração que já dissesse assim, ó, você não vai conseguir deixar de amar, você vai amar, queira ou não. Não era mais fácil? Ele ia correr menos risco. Mas ele nos criou 100% livres, e por sermos livres, nós podemos escolher amar ou não. Há muitos anos atrás, o pastor Fernando Iglesias gravou uma canção que, na minha opinião, é uma canção maravilhosa, que diz... um dia, a ideia da letra da canção é Deus contando para a gente como foi que ele nos criou. E aí a canção começa dizendo assim: no dia em que eu decidi criar você, planejei um ser livre para pensar e agir. Eu podia ter criado alguém sem poder decidir, mas eu corri o risco de até te perder. Criei um lindo lugar para você viver, e à tardinha, eu vim lhe ver. Mas quando um dia eu chamei e você se escondeu, eu pude ver que a sua liberdade tinha te levado para longe de mim. E depois vem o refrão da música que diz: quero ver você livre, livre outra vez, livre para correr e querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez, porque só aquele que é livre pode escolher a quem amar. É uma canção muito conhecida, mas com uma letra muito profunda. Uma letra que demonstra exatamente isso. Deus criou os anjos no céu livres. 2/3 dos anjos do céu aproveitaram essa liberdade para escolher devolver para Deus o amor que eles receberam. Porque o legal é assim, Deus não pede para que nós o amemos para que ele devolva o amor para nós. Não, ele nos ama primeiro. E depois ele diz: devolve esse amor para mim. E a gente vai viver esse amor junto. Mas houve um ser no céu, um anjo dos mais exaltados que haviam sido criados por Deus, portador de luz, conhecido também como Lúcifer. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 contam sua história. Apesar de toda a exaltação que ele recebeu, líder de todo o exército angelical, um querubim cobridor, estava sempre na presença de Deus. Era aquele que entrava na presença do Senhor, que servia diretamente a Deus. Um dia a corrupção entrou no seu coração. E ele escolheu, por causa do seu livre-arbítrio, ele escolheu que, apesar de receber um amor incondicional de Deus, ele não devolveria amor, mas devolveria rebelião.
Esse processo foi se seguindo a tal ponto que Apocalipse 12 conta que houve uma guerra no céu. E Miguel e os seus anjos, Miguel, que é um dos nomes eternos da segunda pessoa da Trindade Divina, antes que ele se encarnasse, nome que ele utiliza toda vez que vai usar a sua armadura celestial para liderar os anjos em batalha em favor do seu povo, ele travou uma batalha contra o Lúcifer, que agora já não era mais Lúcifer, mas ele recebeu um nome que em hebraico é Shatan, em grego, Diabolos, Shatan, que deu origem a Satanás, Diabolos, que deu origem ao nome Diabo, que significa a mesma coisa. Aquele que luta contra o adversário, o rebelde. Ele agora vai lutar contra o próprio Deus. E é claro que ele não pode vencer, ele é um ser criado. Ele é lançado na terra. E sabendo que o princípio básico da criação de Deus era o livre-arbítrio, ele vem e oferece aos nossos primeiros pais a possibilidade de seguir o seu exemplo. E ao invés de devolver o amor, de devolver rebelião. Nossos primeiros pais aceitaram a proposta dele. E todo o nosso planeta foi envolvido em rebelião. Mas ainda assim, o Senhor Deus, que poderia ter tomado esse direito, tanto dos anjos, como também da humanidade, que escolheram mal, que usaram mal o seu livre-arbítrio, ele manteve o livre-arbítrio. E para manter o livre-arbítrio, ele teve que assumir a culpa da humanidade, para devolver para a humanidade a possibilidade de escolher de novo. Quando escolhemos a rebelião, perdemos o direito de ser filhos de Deus. Pedimos a emancipação. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para devolver para a gente a possibilidade de escolher outra vez. E escolher melhor do que a escolha que Adão e Eva fizeram. Escolher melhor do que a escolha que o anjo rebelde fez. Liberdade. É a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Mas essa liberdade, ela precisa nos levar para um caminho de amor. Por que que precisa, pastor? Bom, é que é só vivendo, tendo como base o amor, que nós vamos conseguir nos sentir completos e felizes. Porque se é uma coisa que Deus fez, sabendo, ou conhecendo a natureza dos seres que ele criou, é a necessidade de poder se completar, se sentir completo apenas na presença de Deus e vivendo em amor. Exatamente por isso que o rei Salomão, no seu livro de Eclesiastes, ele diz, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, mas colocou no coração humano a eternidade. Em hebraico, a ideia é de um espaço eterno, que só pode ser preenchido pelo único que é eterno, o Deus de amor. Portanto, a menos que o amor seja a base da nossa vida, algo vai estar sempre faltando dentro da nossa existência. Fomos criados para amar, não para odiar, não para viver em rebelião, mas para amar, porque fomos criados como filhos de um Deus de amor. E aquilo que Deus gostaria de poder dizer para nós é tal pai, tal filho, olhando para a nossa realidade, para as nossas escolhas e vendo que nós escolhemos também amar como ele amou. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a estabelecer esse princípio, essa base sobre a qual nós teremos a possibilidade de poder realmente ser felizes com Deus. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque descobrimos em Tua palavra que o Senhor é amor. Nos ajude a podermos viver essa realidade. Nos ajude a podermos corresponder a esse amor, usando o nosso livre-arbítrio, correndo para poder viver ao Teu lado uma história de amor. Somos livres, Pai. Nos dê sabedoria para usar essa liberdade com responsabilidade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?